Ele é um homem do Nordeste, do verso, do povo e do tempo. Ele é visceral, intenso, inteligente e não gosta muito de papo vazio, não. Ele gosta de quem tem sensibilidade, ele escuta com verdade e gosta de perguntas feitas com sentido. Libriano, do dia 13 de outubro. Já são mais de 50 anos de carreira com músicas que fazem parte da trilha sonora de muita gente. Canteiros, Revelação, Deslizes, Asa Partida, Noturno, entre tantas outras que estão eternizadas na voz marcante. Mucuripe, com uma interpretação sempre visceral. E é com muito prazer que a gente recebe no Bom Dia Nordeste esse artista que a gente já vem tentando há um tempo trazer aqui para conversar pessoalmente, o cantor e compositor Raimundo Fagner. Seja muito bem-vindo. Prazer, Daniela. Prazer inenarrável estar aqui com você, até por conta da sua amizade, sua parceria com o meu querido amigo Tom Barros. Dizer que é um prazer estar voltando aqui na nossa Verdinha, eterna Verdinha, participar do programa. Um abraço a quem está nos escutando, prestigiando e participando. Estarei aqui à sua disposição. Falei Mucuripe porque é das primeiras músicas que eu fiz com Belchior e é marcante, é uma música que tem um significado enorme na minha carreira, talvez uma das músicas mais importantes, porque abriu as portas do Ceará para muita gente. Qualquer pessoa que chega aqui, já uma das referências é o Mucuripe, porque é um bairro lindo, é um bairro que evidentemente todos passam. O cartão postal, né, Fagner? Cartões postais. Então ela foi gravada por Roberto, ela foi gravada por Elisa, ela tem muitas gravações. Eu acho que é uma das músicas importantes da minha carreira. É uma das mais importantes, realmente, como você disse, gravada por muita gente. A tua trajetória, na verdade, Fagner, ela começa assim lá no sertão, ganha o mundo com a tua voz marcante, com essas letras que tocam a alma quando os cearenses saem. Aqui, né? Muita gente confunde e acha que eu sou nascido em Oroz. Eu nasci aqui na Floriano Peixoto, ali perto do quartel. Lá no centro. Aqui perto. Não, no centro, às vezes me perto. Então tem essa, por conta que a minha mãe nasceu em Oroz, então meu nome é muito ligado a Oroz e tem um bando de gente que acha que, na realidade, e eu gosto de fazer essa enganaçãozinha um pouquinho, mas eu nasci em Fortaleza e a minha vida toda se passou ali da rua que eu nasci até a Praça do Ferreira. O primeiro show que eu vi foi do Luiz Gonzaga, aos 8 anos, na Praça do Ferreira, em cima do caminhão. Sim, de São Luís, esse centro de Fortaleza é um dos lugares. Depois fui morar pertinho, ali na Praia de Iracema. Então, nasci aqui no centro de Fortaleza. Minha vida toda foi ligada aqui. Aí você nasceu aqui em Fortaleza, mas o Oroz também pulsa muito forte em você, né? Sim. Por conta o menino vivia de férias, era louco por Oroz, pela geografia, pelo carinho da família, dos tios, da família, uma família muito grande, família muito conhecida, a família Cândido. Então meu sonho era ir para Oroz. Ainda sou da época que passava 2 dias para chegar num Fenemê, naqueles caminhões dando prego aí pelas estradas. Eu lá aquele colchãozinho em cima de couro. Então tive uma infância linda e meu sonho realmente era ir para Oroz. E com o tempo, né, depois fundação, marcou demais e muita gente pensa que eu nasci em Oroz. Muitos dizem que a sua música, Fagner, ela tem um cheiro de terra molhada, tem um som de um silêncio quebrado. De onde é que vem essa tua força tão lírica e tão visceral quando a gente te vê em cena? Eu acho que pode vir muito do meu pai. O meu pai foi um cantor muito forte no Líbano, que é esse canto mesmo rasgado e tal. Eu compus muito, mas eu tive assim, depois esses 50 anos eu tenho aí muitos parceiros, né? Então essa poesia que muitas vezes coloca, ela está também no coração, na vida e na escrita de muitos parceiros que eu tenho aí uma infinidade, como também posso estar aí no livro dos recordes dos artistas que mais gravaram com outros. Eu gravei de Nelson Gonçalves, Cauê Peixoto, até essas últimas gerações. Então a minha vida sempre foi muito múltipla, de parceiros, tanto na composição. Então muitos desses elogios eu tenho que dividir assim um pouco, porque eu sempre fui muito de
de fazer coisas com parcerias, discos com parceiros, projetos. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre isso uniu muita gente. Até quando eu saí daqui, as primeiras parcerias que eu fiz com Vinícius, Paulinho Tapajós, existia uma crítica daqui do Ceará que eu estava me perdendo, eles queriam uma coisa daqui, e nem isso aconteceu, porque a gente terminou não fazendo muita música, fizemos poucas e tal. Então, essa diversidade de composição e de parceria com os outros cantores, isso aí eu sempre fiz. E além das parcerias, a gente percebe também em você uma relação muito íntima com a poesia. Sim. Você musicou poemas de Florbela Espanca, né, Patativa do Assaré, Cecília Meirelles. Qual a influência desses grandes nomes nas tuas composições? Bem, não tem como não tocar um assunto de um professor que eu tinha aqui no Colégio da Piedade, chamado João Lima. Ele era muito conhecido na cidade, ele lecionava em vários colégios e ele era muito exigente na matéria. Então eu tive durante muitos anos, 4 ou 5 anos, decorar poemas, me envolver muito com os poemas. Ele parecia que a tarde era só dele, então eu me ocupei muito e eu, como era meio relaxado, ele me pegou de professor, ele salvava, igual a técnico com um jogador irresponsável, você bota logo a responsabilidade para ele. Então eu virei muito o aluno do João Lima, como eu virei também do professor de francês, um alemão chamado Müller. Eu virei o secretário dele. Mas ele chegava muito bêbado, não tinha condição de dar aula. E que ele sempre aproveitava alguém para dar aula. Então eu aprendi muito francês, para parler avec toi, beaucoup de parler français. E o professor João Lima. Quando eu entrei na música, aí eu descobri esse filão, porque eu decorei muita poesia, Fim Trágico de Inês de Castro, Guerra Junqueiro, e todos. Então, quando chegou na música, e a grande descoberta nossa foi a Florbela Espanca, em Portugal, que era uma poetisa que era recusada, negada, marginalizada. Eu fui com Fausto Nilo, na livraria Bertrand, e tiraram um livro muito escondido. Hoje ela é ídola, mas nessa época ela era o cão, ninguém podia. Ela era totalmente, porque ela teve um caso com o irmão. Então fomos nós que descobrimos essa poetisa através do professor Liberal de Castro. Nós fomos lá na livraria e o livreiro tirou esse livro escondido, que era para ninguém ver. E naquela mesma noite, eu na banheira do Hotel Sheraton, em Lisboa, eu fiz 4 das músicas, foram gravadas aí: Fanatismo, Fumo, Frieza, gravei com a Melinha, gravei com o Calbi Peixoto, e nós demos essa descoberta. Uns anos atrás, durante a pandemia, eu fiz uma visita à casa dela por online, uma coisa assim, nunca fui. Mas e entre tantos outros, essa é que dá um orgulho muito grande, porque o tempo passou e a gente mudou a concepção do que era Florbela daquela época para agora. E ela sofreu muito naquela época, morreu tão jovem, né? Se matou no dia do aniversário. Foi isso? Foi. Ela tomou remédio Veronal no dia 8 de dezembro, o mesmo dia do nascimento. Aí dizem, né, que as pessoas estavam na casa dela para o aniversário e ficaram para o velório porque ela se matou. Não sabia disso. E tem essa polêmica com o irmão também, né? Que dizem que ela teve uma paixão muito louca pelo irmão. Eram todos, né? Muitas coisas propeles, né? Eu musiquei bastante, eu acho que uns 8. Depois, alguns convites para ir para Lisboa, eu condicionava um trabalho. Até a menina Calcanhoto foi fazer, o período dela ficou lá em Portugal lecionando, se não me engano. Não sei se foi em Lisboa, foi no Porto, e falava muito isso. E eu gostaria, uma coisa que eu ainda gostaria de fazer, seria um projeto, um disco, ainda falo em disco, com os artistas de lá, cantando. Eu musiquei na faixa de uns 10 poemas. Então eu acho que eu vi até em algum desses eventos grandes aí, algum cantor cantando um poema dela, mas não sei, era uma coisa menos musical, era uma coisa mais entre eles, era uma coisa muito sim,
Mas eu acho que as músicas que eu fiz são marcantes. São demais, e muita gente conhece o trabalho da Flor Bela através da sua música. Sim. Né? Então eu sou fã de Flor Falta Bela. Portugal saber disso, pá. Tão pertinho aqui, mano. Chegamos em Portugal, hein? Então mesmo, vamos pá. que Então as pessoas se liga, escutem. pá. Fagner, já são mais de 50 anos de carreira, né? Como é que você lida com esse desafio? Que você acabou de falar de um desejo, de um projeto, de cantar também esses artistas portugueses e continuar fazendo também outras coisas de Flor Bela, mas como é que você faz para lidar com esse desafio de estar sempre se reinventando e não perdendo a tua raiz, que você também, no início logo dessa nossa conversa, você já fez essa lembrança do colchão, da estrada de Oroz. Você é esse artista que a gente está sempre percebendo que você está muito ligado de onde você veio. O meu mundo. Eu agora, pra você ter ideia, há um ano atrás, eu comemorando os 50 anos, porque agora já é 51, eu fiz um disco lindo, chamado Além desse Futuro, comemorando os 50 anos da carreira na Universal, comemorando o lançamento do meu primeiro disco, Manera Frufru, que é um dos melhores discos que eu fiz, é um disco que ele tem um momento aí na música brasileira muito forte, todos os músicos gostam. E terminei me perdendo um pouco, porque já comecei a fazer um projeto com o Nando Cordel, de artistas cantando os seus maiores sucessos. Peguei vários artistas e depois um disco de bossa nova que eu estava com ele guardado. Então esse ano eu tenho 3 discos que estão aí para ser lançados, e é de história, e tá um na Sony, tá outro no Universal, e eu me indispus com o menino da Universal. Ele não tinha nenhuma culpa disso, eu só, com essa coisa mais intensa, terminei muitas vezes, eu fico cobrando os horários, série de coisas. Mas eu estou com 3 discos aí muito fortes. Esse de Bossa Nova, encerrei conhecendo a Wanda Sá, assim, ocasionalmente, terminou ela gravando comigo uma música, inclusive serve de homenagem ao meu querido Vinícius de Moraes, chama Samba em Prelúdio. A outro dia estava pronto quando eu tive essa ideia, e também gravar com Zé Cabaleiro uma outra música, Teresa da Praia, que é a música que dá sentir, que marca o começo da Bossa Nova. Então eu estou com 3 discos aí. O disco de forró Pé de Serra, inclusive tem o Nando, tem o nosso querido Dorival, tem o Zé Ramalho, e tem vários outros artistas, Geraldinho Azevedo. Então eu estou com 3 produtos aí para esse ano. Nós estamos aí até o final do ano. Eu espero o da Bossa Nova sai agora pela Biscoito Fino, e os outros estão nesses dias, estão aí mudando. Tinha um pedido e tinha para outro, enfim, muito intenso, muito musical, muito estúdio. Sempre fui assim. Bom, como um bom libriano, na verdade, né? Pode ser, né? Com certeza. Agora você já cantou, Fagner, Amores Partidos, Saudades Muito Doídas, Paisagens Secas, porque você está sempre voltando para o nosso... Amor Viril, você conhece essa? Conheço. Tom Beto, e você está sempre cantando o que as pessoas queriam dizer e não conseguem. Através da sua música a gente consegue se sentir representado. O que foi que ainda você não conseguiu dizer? Ou então, o que você ainda quer dizer numa canção que ainda falta o povo ouvir? Dizer exatamente aqui eu não sei, até porque eu já cantei muito, já disse muito, mas alguma palavra muitas vezes muda o sentido. Tá entendendo? Tem músicas que eu não canto, por exemplo, Ave Coração. Eu sei que existe por aí uma andorinha solta. É uma música que eu canto pouco, do Zeca Bahia. Mas eu acho que a poesia, ela surge dentro das mesmas palavras, você muda um pouquinho e ela dá outro sentido. E ela não morre, e ela não perde também o sabor, nem a necessidade de ser feita de outra forma. Então ainda tem muita música. Eu tenho um sonho de fazer um disco de Natal, orquestra, coisa assim, porque tem uma coisa em artista, primeiro, ele só amadurece aos 70, eu ainda estou amadurecendo aos 75. Ainda tem essa maturidade. E fazer um disco de Natal, eu tenho essa vontade de fazer esse disco, talvez seja esse ano. Uma coisa bacana de você se escutar. Não é essas músicas normais aí, não. São músicas, os clássicos americanos, talvez uma música de Natal diferente do glamour da riqueza,
Tem até uma ideia do Baleiro de fazer também uma música nesse sentido. Então esse projeto ainda é um projeto que eu tenho sonho com ele. Bacana. O teu timbre ele é muito único, né? Você tem algum tipo de cuidado especial com a tua voz, com o teu corpo, com a tua alma também? São tantos palcos, tantas estradas. Eu tenho, agora eu parei de fumar. Foi? Eu parei de fumar há uns 4 meses. Essa aí foi a maior vitória que eu tive. Eu tinha uma perseguição do meu neto, da família e tudo, e a perseguição mesmo da irresponsabilidade de um cara que canta, que solta a voz como eu. Pois é. Tá fumando. Vinha fumando há muito tempo, até que a ficha caiu e eu parei até mesmo de beber. Então isso está me dando um apetite, assim, uma vontade de estar no palco, porque eu não tenho mais medo de nota, eu não tenho mais medo de tom, de subir. Muitas vezes eu ficava preocupado, pô, essa música a voz já vai estar aquecida, eu já entro de sola. Eu consegui, foi a coisa mais difícil, até aconselhar quem tem essa dúvida, porque é uma vida nova e para mim como cantor é uma descoberta fantástica na idade que eu estou. E até porque tem um instrumento de trabalho, né? Instrumento de trabalho, e no momento que você tem uma idade que seria, porra, puxar para baixo, poderia cansar, não sei o quê, e você se sente numa forma vocal muito boa, isso dá muita confiança. Não tenho medo de qualquer música, em qualquer palco, chegar e soltar, sem aquecer ou não aquecendo, ela vai. Ai, que bom, que bacana. bom, que notícia boa, viu? Pra gente que gosta de você principalmente. Vamos pensar agora, se você pudesse ter uma conversa com aquele Fagner lá dos anos 70, lá no começo da carreira. O que você diria para aquele Fagner, hein? E o que você pediria para ele não esquecer nunca? A da família. Da minha mãe foi muito importante. Eu ligava muito para minha mãe todo dia. Muitas vezes eu ligava para ela da Espanha, da França, ela, você não tem o que fazer não. Mas mamãe, eu ligo para a senhora todo dia. Eu diria para aquele Fagner, para ele falou demais, porque esse país é medíocre, esse país não merecia o que eu falei, e muitas vezes eu poderia ter deixado batido, me preocupar com um país que não se preocupa com você, que você vê cada coisa. Hoje a polarização chegou no auge, é pancada de um lado, é pancada do outro. E nós somos artistas. Eu fiz e continuo fazendo pela minha arte. Eu não tenho medo nem tenho respeito a ninguém. Não tem ninguém que eu ache que seja melhor, não sei o que. Eu tenho a minha autoestima lá em cima. E essa coisa de parar de fumar, essa coisa de sair, continuar nativa, o público, eu estou com uma agenda enorme, tá aqui, eu estou voltando aqui. A minha volta aqui é um desafio, que nós fizemos isso há 3 meses atrás, estamos fazendo um show no meio de um fortal e no meio de um... De um aleluia. De um aleluia, isso é um tremendo desafio, isso é legal. E com ingressos esgotados praticamente, né? Se tiver, o show vai ser melhor. E a gente está fazendo, eu estou fazendo esse show aqui com o Mano, por 2 razões. Primeiro, que vão acabar com essa casa. Fortaleza é uma das capitais mais importantes do Brasil e não tem uma casa de show. Essa centro de eventos, isso é uma loucura. O Ceará tem um negócio de... Eu não canto aí. Como a gente chama? Tem um nomezinho que esculhamba mesmo, porque ali é coisa para arquiteto, é coisa para evento, não é coisa para artista, que não fazem nada para artista. Fortaleza não tem. Então eu adorei cantar ali e resolvemos voltar para fazer show nesse tiroteio aí, mas demonstra também que Fortaleza está no auge, que ocupa e que ela tem condição de fazer qualquer tipo de evento, etc. Mas eu diria para esse Fagner o seguinte: cuida de ti, não queira cuidar dos outros. Sabe o que eu aprendi, Fagner, você falando isso aí, eu me lembrei? Língua de borboleta. A gente nunca viu. Só que ela tem uma língua enorme. Uma vez, uma pessoa muito próxima cuidou de uma borboleta que estava machucada, quase ia machucada, e cuidou. E por cuidar dessa borboleta, ela viu que a língua da borboleta, sabe língua de sogra, aquela que no aniversário a gente assopra e sai? É tipo isso. É uma linguinha comprida, preta, grande, que ela fica lá dentro. E quando ela vai comer, ela coloca aquela linguinha para fora, bem grandona, come e enrola de novo. Aí eu levei para a vida. Fala menos, língua de borboleta. Mas o problema é que nós pegamos uma geração, e aí vai lá, eu estou refletindo isso 200 anos depois, que se precisava falar as coisas, se precisava posicionar. Gonzaguinha morreu, agora está fazendo 30 anos, ou ele faz 80 anos.
A gente vive no Brasil que teria que falar Até porque mesmo. se vocês não falassem, não reivindicassem, o que seria hoje? Exatamente, mas eu falei demais, eu fui um dos que mais falaram, criei muitos inimigos, perdi muitos amigos, estou há 30 anos sem falar com grandes amigos, sei que eles também querem falar comigo, então tem uma saia justa nisso aí, mas a maneira como falar, o meu estilo, a coisa da família, do sangue ali em cima, de não levar desaforo para casa, tudo isso me fizeram falar coisas desnecessárias, mas eu fiz. A gente está chegando já no final da nossa conversa, e aí eu fico pensando muito quando eu te vejo em cena, porque você faz parte da minha trilha sonora de vida, porque eu te escuto desde sempre. Você é um dos meus artistas preferidos também, então para mim é um privilégio muito grande te entrevistar, já era um desejo muito antigo. E quando você canta, parece que você canta com o corpo inteiro. Você está ali naquele palco cantando com o seu corpo todo. Tem alguma dor, alguma saudade ainda que você nunca colocou numa canção e que, quem sabe, agora você resolva escrever ou cantar para as pessoas? Difícil. Uma saudade, a gente tem saudade de tudo. Muita coisa faz falta. Porque eu fui o caçula, e o caçula, deixa eu ver se eu me recupero aqui, o caçula ele tem todos os privilégios, depois ele começa a ter as perdas. Então você tem a sua fase áurea e depois perda. Tenho hoje 2 netos, tenho um filho maravilhoso, mas as perdas elas ficam sempre, né? É isso que você quer dizer cantando, então? Que é isso que você passa? Essa emoção que a gente sente aqui, a emoção que a gente vê no palco. Você é um artista muito visceral. E eu queria te parabenizar pela alma que você tem. Muito obrigada. Valeu, prazer enorme. Você é incrível. Obrigado. Alegria. A gente conversou com o Raimundo Fagner, esse artista que é a cara do Bom Dia Nordeste, inclusive, Fagner. Se você quiser mandar um alô aí para os seus fãs, porque como não está sendo ao vivo, deve estar chovendo de mensagem agora no WhatsApp da rádio das pessoas achando que você está ao vivo. Sim. A gente gravou essa entrevista. Então, se você quiser mandar um alô para todo mundo que está, com certeza, mandando um alô para você e pedindo sua música e dizendo o amor que você tem por ti. Que bacana. Por isso que eu te perguntei se era ao vivo, né? Que aí a gente podia estar aqui conectando, tocando energia. Eu amo minha terra, eu sempre lutei muito pelo Nordeste, né? Cresceu muito o Nordeste da época que eu saí daqui, nos anos 70. Hoje a gente pode dizer que falar em Fortaleza é uma atração, não era, né? Eu sou da época que você ia para o aeroporto, ver aviãozinho voar, pegar ou chegar, esperar. Eu também ia. Nessa hora aí, tem muita história disso, para quando a gente foi sair, era um desastre. Mas eu amo o Nordeste, eu amo o Ceará. As nossas raízes, as nossas referências, tudo isso é para mostrar para esse público de que nós somos representantes disso. Eu me sinto, onde eu ando lá no Rio, em São Paulo, que eu moro no Rio, as pessoas têm um amor comigo, porque eu visto a camisa. Então eles querem ver e se encantam que nós somos representantes disso. Eu, Zé Ramalho, que é meu parceiro, meu vizinho, a gente mora há 30 anos no mesmo prédio, cara extraordinário, ele é mais recluso, eu chego mais junto da coisa, mas nós, é uma emoção, aonde eu passo no Rio, ou em qualquer lugar, onde tem um nordestino, ou no Japão, onde for, de que nós representamos do Ceará, de que a Mucuripe representa a minha cidade. Então nós temos uma história muito bonita, que que passou para as pessoas e que elas se sentem orgulhosas. Isso para a gente é muito importante. Você é um orgulho nosso. Obrigado. Obrigada, Fagner. Valeu. Continua que tem mais Bom Dia Nordeste por aí, hein? Volto já. Incrível, né? 8h02. Fagner maravilhoso, recebeu esse carinho aí. Vou encaminhar todas as mensagens que chegaram para ele, pensando que era ao vivo. Vou encaminhar tudinho, ele vai ter esse acesso aí. Ele prometeu voltar ao vivo aqui para a bancada, viu? Disse até que ia trazer violão.